A gente precisa entender se você está sentindo dor, se você está de alguma forma com alguma dor física, saiba que toda dor física ela tem uma origem metafísica. Olá, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai bater um papo sobre as dores do trabalho. Então, a pergunta que eu vou trazer aqui para vocês é: que tipo de dor vocês estão sentindo durante a jornada de trabalho de vocês? E é importante a gente prestar atenção, porque durante o dia, numa jornada, isso aconteceu comigo durante muitos anos, e cada vez mais eu tenho encontrado ex-colegas de trabalho e pacientes meus que estão com um acúmulo no seu corpo físico que foram adquiridos durante todos os anos em que eles trabalharam. E por que isso acontece? Porque enquanto a gente está no trabalho, a gente associa as nossas dores a estresse, cansaço físico, idade. É uma dor de cabeça aqui, é outra dor de cabeça ali, uma falta de ar, uma indisposição. E a gente não se dá conta da real origem dessas dores no nosso corpo físico. Então, assim, o que a gente precisa entender se você está sentindo dor, se você está de alguma forma com alguma dor física, saiba que toda dor física ela tem uma origem metafísica. E aí você me pergunta assim: mas Sandra, o que é a metafísica? A metafísica é tudo que transcende a natureza física. Logo, se ela transcende a natureza física, ela não deve ser só tratada no corpo físico. Teremos que tratar todas essas questões nos nossos corpos energéticos e espirituais. Então é um pouco sobre isso que a gente vai conversar agora, e eu vou trazer alguns exemplos e provavelmente depois eu vou fazer outros vídeos trazendo outros exemplos, porque cada um vai se identificar com cada uma desses casos que eu vou estar trazendo, mas assim, o quanto e quais as dores que você hoje tem sentido no seu ambiente de trabalho durante a sua jornada de trabalho. Então, assim, comenta aí embaixo, deixa seu post aí embaixo, comenta, abre a discussão, porque isso nos ajuda, inclusive, a depois trazer os esclarecimentos necessários sobre cada um de vocês. E o que a gente quer é que todos estejam atentos a esses sinais, que todos possam perceber esses sinais, porque só assim, a gente, entendendo os sinais do nosso corpo, a gente consegue mitigar os efeitos no corpo físico. Se a gente não consegue compreender que a dor é uma resposta a algo que está indo de encontro à nossa natureza, se a gente não entende que a dor é uma reação, a gente simplesmente toma um remédio e não trata a causa. Então, o grande ponto é como que a gente entende essa origem, entende essa dor, para a gente poder mitigar todos esses efeitos e fazer todos os tratamentos energéticos, todos os tratamentos necessários, todos os reequilíbrios energéticos do local de trabalho, os nossos equilíbrios energéticos, para que a gente não sofra, não deixe chegar. Vocês já devem ter visto outros vídeos. Quando chega no corpo físico, ao contrário do que a gente pensa, que a gente sempre acha que o corpo físico é o início, né? Nós somos o corpo físico e o resto é o resto. É o contrário, né? No fundo, tudo começa em outros corpos. E quando chega no nosso corpo físico, no final a gente já está bem comprometido. Então, temos como tratar todas essas questões antes que elas atinjam o nosso corpo físico. Temos, inclusive, como identificar em que corpo que estão esses bloqueios energéticos antes que eles cheguem nos nossos corpos físicos. Então, tudo isso é feito através de trabalhos em mesas radiônicas, através de radiestesia, através de radiônica. Então, assim, existem vários trabalhos onde conseguimos identificar para que a gente não permita essas doenças autoimunes que todo mundo está começando a ter, todas essas questões de doenças psíquicas, psicológicas. Então, precisamos nos autoconhecer, entender e tratar. E nessa linha, a gente vai trazer, por exemplo, uma das queixas mais comuns que nós temos nos ambientes do trabalho, que é a dor de cabeça. A dor de cabeça, ela é entendida como a gente
se afastando da nossa verdade. Então, quando a gente começa a se afastar da nossa verdade, a gente começa a ter dor de cabeça. Então, leva isso para o ambiente corporativo e pensa em quantas vezes a gente acaba tendo que fazer coisas que a gente não acredita, que estão desalinhadas com as nossas crenças. E quando a gente começa a ter que executar, quando a gente começa a ter que fazer esse tipo de ação, é quando a dor de cabeça se instala no nosso corpo. Tá? Então, esse é um ponto de atenção. Então, quando você começa a ter muita dor de cabeça, provavelmente você está se afastando do seu eu, daquilo que você acredita. A enxaqueca, ela também tem uma característica interessante. São pessoas que se preocupam extremamente com as outras pessoas. Mas elas se preocupam extremamente com as outras pessoas porque resolver os problemas dessas pessoas traz uma satisfação para ela. Então, ela se preocupa muito, quando ela resolve esses problemas, ela se sente satisfeita, mas essa preocupação excessiva também é um dos fatores que ocasiona a enxaqueca. Pessoas que têm enxaqueca, quando a gente estuda o perfil dessas pessoas, geralmente são pessoas que não aceitam ser julgadas, se sentem muito capazes, não são pessoas que dão detalhes, explicações detalhadas, mas exigem essas explicações detalhadas porque elas precisam entender o cerne da questão muito detalhadamente. Então, assim, resumindo, são pessoas que gostam de estar no controle. Então, são perfis de comportamentais, pessoas controladoras e tal, geralmente são as pessoas que desenvolvem a enxaqueca. Lembrando que a gente não controla absolutamente nada, né? Ah, mas eu controlo minha casa, sou eu que controlo. Não, você não controla. Né? Amanhã sua casa pegou fogo, você não controla nada. Você pode me perguntar, tá, mas como que isso vai ser tratado, né? Como que você faz com que uma pessoa que tem enxaqueca, que entende as suas características, consiga sair desse ciclo? Então, geralmente, são pessoas que vão precisar reequilibrar a sua vida entre o prazer e o trabalho, vão precisar entender que essa coisa do controle só vai levar a uma dor e que, como ela não tem controle, que ela pode relaxar um pouco mais, dosar um pouco mais. E, de novo, nem sempre vocês vão conseguir estar tratando isso ou entendendo essas respostas com o seu racional. Vocês não vão conseguir encontrar essas respostas tão facilmente. Então, normalmente, é necessário uma ajuda externa para que se identifiquem onde estão essas dores, onde estão essas questões, para que elas possam ser tratadas. E às vezes são blocos energéticos já antigos e que vão ter que ser tratados realmente com ferramentas e com metodologias na área de terapia e tal, na terapia energética, terapia espiritual, onde cada um desses campos é atingido da forma correta para que abra e libere o fluxo e que no corpo físico isso comece a não trazer tanto impacto e não trazer tanta dor, tanto sofrimento, né? Como eu já falei outras vezes, não é para doer. A vida não é para ser doída, a vida não é para ser difícil, a vida é para fluir. Então, tudo que estiver atrapalhando, ele está de encontro à nossa essência, certo? Acho que a gente já conversou bastante sobre isso e é importante isso ficar marcado. E tem também um outro exemplo que eu queria trazer hoje, que é o da insônia, né? Nossa, muitas vezes a gente chega no ambiente de trabalho, as pessoas, nossa, não dormi nada, passei a noite em branco. E não é raro encontrarmos pessoas que sofrem de insônia. E aí, quando a gente olha pelo lado da metafísica, ela está muito associado ao quanto você não está conseguindo lidar e se desvencilhar de todas as suas atribulações do dia, né? Então, você está extremamente sobrecarregado, vocês chegam com seus remédiozinhos milagrosos e depois, durante o dia, tomam outros remedinhos milagrosos
Mas no fundo, o sofrimento, né? O corpo está gritando, trazendo a insônia como uma das respostas, e a gente precisa compreender o que está iniciando esse processo, né? E basicamente esse processo ele é iniciado por uma incapacidade de lidar com volume, com atribulações do nosso dia a dia. E isso leva as pessoas a temerem tudo de ruim. Então elas acham que tudo de ruim vai acontecer, elas acham que elas não vão conseguir, é uma carga negativa muito grande em cima dessas pessoas, porque elas não estão conseguindo lidar com nada daquilo e o processo é sempre muito dolorido, muito doído. Então ele é ruim porque você passa a noite com insônia, você passa a noite sofrendo e depois durante o dia você vive isso numa outra forma, como se você fosse incapaz, como se você não conseguisse, como se as coisas ruins fossem acontecer. Então você imagina que é uma dupla jornada de muito sofrimento. Eu tenho certeza que, infelizmente, muitas pessoas vão se identificar com esse tema. E uma vez detectado o que realmente está causando essa insônia, através da metafísica, né, dessa leitura, ressignificar o tamanho dos nossos problemas é o caminho que deve ser tomado. Então, entregar as dimensões corretas, então, todo um tratamento, toda uma releitura de que realmente é importante, de que não é tão importante, dimensionar isso da forma correta, trazer esse novo entendimento, equilibrar mais a vida dessa pessoa para que ela não dê tanto peso a algumas coisas e possa dividir seu tempo com outras mais agradáveis. Então, tudo isso vai fazer com que que ajude no tratamento e que o corpo não responda mais com a questão da insônia, tá? Então, esses dois assuntos, esses dois casos eu queria trazer. Existem vários outros, existem os medos, existem as depressões, então a gente pode estar trazendo, existem, enfim, problemas gástricos, cada uma dor no corpo, ela está trazendo um significado diferente, por isso que eu peço que vocês comentem e tragam onde vocês estão, quais são as dores que vocês estão sentindo e a gente vai abordando cada uma delas devagarinho, tá bom? Obrigada! Até logo!